Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Palavras do Reino. Estamos aqui mais uma vez para continuar o assunto da semana passada. Falamos um pouco a respeito de ações de graça. Semana passada foi comemorado o Dia Internacional de Ações de Graça e falamos um pouco disso, falamos um pouco sobre gratidão. E hoje eu quero falar um pouco mais com vocês a respeito do mesmo tema, a respeito da gratidão que nós temos sempre ao Senhor. Amém? Então, esteja conosco, nos acompanhe em mais um podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem, estou aqui novamente com o time da semana passada. Ninguém melhor para continuar o assunto do que os próprios pastores que já estavam comigo aqui. Do meu lado, evangelista Anderson Ferreira, meu companheiro de aventuras. E aí, Anderson? Tudo bem, pastor Lucas? Cumprimento aí os irmãos que estão nos ouvindo e espero que esse podcast, assim como o anterior, possa abençoar a sua vida e a nossa também, que nós aprendemos muito aqui, tanto com aquelas dúvidas que as pessoas nos questionam, nos fazem perguntas, e entre nós aqui também, um com o outro, dividindo experiências e acontecimentos, a gente tem aprendido muito também. Que Deus abençoe a sua vida aí. Isso aí, evangelista Anderson. Pastor Marcos Fialho, mais uma vez conosco. Tudo bom, pastor Marcos? Tudo bem, agradeço a Deus por estar aqui. Gente boa, vocês estão me convidando novamente, graças a Deus. Meus irmãos que estão em casa ou algum ouvinte que está ouvindo, Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. É um prazer estar aqui, estudar, falar desses assuntos pertinentes ao reino de Deus, à Bíblia e sobre Deus, principalmente sobre gratidão. Gratidão é algo que a gente tem de falar, acredito que tem de ser pregado, ensinado sobre isso. Então sou grato por estar aqui. Muito bem. E para completar o time de peso, e não é o time de peso igual eu, não, o time de peso espiritual aqui, Pastor Paulo Henrique. Pastorzão, tudo bem, pastor Paulo? Tudo bem, pastor Lucas. É uma satisfação enorme poder estar novamente aqui com vocês. Eu agradeço essa oportunidade de estar com o pastor Marcos, com o Anderson, com você, para que nós possamos estar falando mais um pouco sobre gratidão, esse tema que é de suma importância na nossa vida, e espero que nós possamos ser bastante relevantes hoje e que possamos edificar muitas vidas. Que bom, pastor Paulo, pastor Marcos, evangelista Anderson, agradeço a Deus pela vida e pela presença de vocês aqui. E semana passada nós falamos a respeito de gratidão, falamos um pouco a respeito de ação de graças, falamos um pouco de como é importante sermos gratos a Deus. Mas algumas dúvidas vão surgindo com o passar dos dias, né? E nós falamos no último podcast também a respeito do espírito de gratidão, desse sentimento de gratidão que nós devemos ter todos os dias, e isso cada vez parece que está assim um pouco mais raro, né? As pessoas, como nós dissemos, gostam das coisas tudo muito práticas, e isso acaba tomando o lugar da gratidão que nós devemos ter. A gente se pergunta, mas como assim isso toma lugar? Quando a gente faz as coisas muito rápido, muito de repente, de forma muito prática, a gente acaba deixando passar algumas coisas. E entre elas está a gratidão, não é mesmo? Só que existe uma diferença entre gratidão e ingratidão, que é totalmente o oposto disso. Não é, pastor Marcos? O que o senhor acha disso? Então, é tão interessante que nós estamos falando sobre ser grato, e grato é quando você expressa um sentimento de gratidão. Você é agradecido e você reconhece, é reconhecimento mesmo, é verbalmente você está reconhecendo por tudo, e você provoca até um sentimento de gratidão, algo gostoso que você está sentindo por aquilo, entende? Por exemplo, minha esposa, ela faz almoço, eu agradeço a ela, eu tenho uma gratidão por ela ter feito aquilo, por ter limpado a casa, o meu filho ter ajudando, minha filha trabalhando. Então isso tipo assim, vai gerando um sentimento gostoso dentro de casa. Micael faz as coisas, eu sou grato, falo muito obrigado, filho, é gratidão que eu tenho. O ingrato é aquele que não reconhece, não dá o valor, o merecido valor aos favores que lhe foram dados. E o ingrato é aquele que não recompensa devidamente o trabalho que é posto, que ele recebeu. Então, que mostra ingratidão
uma pessoa que é meio desagradecida, assim. E o que acontece? Acontece que não é só uma questão, tipo assim, você pensar, eu vou fazer e vou trocar com você, tipo assim, eu vou trazer comida em casa, o Micael, ele tem de limpar os cocô dos cachorros no quintal. Não é essa a questão. É uma troca, né? Você leva para isso, você entra numa crise, entende? Aí você vive uma vida assim, eu vou trabalhar para receber, entende? Não é uma troca, né, pastor Marcos? Não é uma troca, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso para você fazer isso para mim. Apesar que a gente faz isso no natural, mas a gente é grato porque você me oferece. Você passa ali, o cara ele vai ganhar o salário dele para pôr gasolina no seu carro. Mas você olha para ele e fala muito obrigado, entendeu? O cara já se sente diferente. Por quê? Porque as pessoas sentem, é obrigação, entendeu? A sua obrigação está fazendo isso. E isso gera, entendeu? Uma força profissional de que realmente agora a pessoa trabalha mais leve quando o patrão ou o cliente ou alguém chega na loja, muito obrigado pelo atendimento. Cara, você destrói a pessoa, o cara fica você realizado, faz o dia né? dela, ele fica realizado. E vivemos num tempo que precisamos aprender sobre isso, que isso seja algo para você viver mais leve, uma vida leve, entende? Principalmente dentro da nossa cidade de Dourados. Eu acredito que a gente tem de olhar isso para o contexto. Aqui é um bom exemplo disso, né? É verdade. Se for olhar o contexto, é difícil porque, por exemplo, se você mora aqui em Dourados, você acostuma com as pessoas, mesmo que sejam maus costumes, né? Por exemplo, meus filhos, eles criam um costume e eu vou cortando os maus costumes, porque é dos pais observarem isso. E agora, quando você vem de fora, você nota uma diferença, entende? Eu amo a cidade de Dourados por estar aqui pelo tudo que tem feito, mas acredito que essa palavra obrigado e muito obrigado, ela tem que ser usada em todos os contextos. Morei em outros lugares, também não tinha isso, tinha lugar que não tinha também. Trabalhei para outras pessoas, trabalhei para várias pessoas de várias nacionalidades, e você vê que às vezes não é só do lugar, é também de família para família. Isso se encaixa nesse sentimento de gratidão que a gente fala, né, pastor Marcos? Exato. Agora, a gratidão, ela está diretamente ligada com a humildade da pessoa? O que o senhor acha, pastor Paulo? Eu acho que diretamente com a humildade? Sim. Não, eu acho que não. Acho que não. É ser humilde e ser grato. A pessoa pode ser humilde, ela pode ter humildade, mas não ser grata. Ela pode ser humilde, ser orgulhosa, não demonstrar gratidão. Uhum. Eu acho que não tem. Então, na verdade, é mais uma questão de demonstrar do que de humildade ou não. Acho que não tem a ver com humildade, não. Por que eu fiz essa pergunta? Eu quero ouvir o evangelista Anderson também, porque geralmente as pessoas elas unem muito uma coisa com a outra, né? Aquela pessoa não me falou obrigado, aquela pessoa é um arrogante, aquela pessoa orgulhoso. Orgulhosa. Isso. Então, foi até por isso que eu joguei o pastor Paulo na fogueira. Jogou eu na bomba, né? Porque sempre quando você vê, seja dentro da igreja, fora da igreja, você chega numa loja, eu já trabalhei no comércio, talvez vocês também, o cliente chega, compra alguma coisa, você atende ele bem, tudo, ele vai embora, não fala nem um obrigado. É normal você ouvir algum vendedor falar, pô, que cara orgulhoso, nem pra falar um obrigado, cara. Eu trabalhei, fiz muita coisa aqui pra ele, arrogante, que custa agradecer. Por isso que eu perguntei se a humildade, a gratidão está diretamente ligada com a humildade ou não. O que você acha disso, evangelista Anderson? Olha, eu não posso afirmar que todo humilde é grato, que foi essa pergunta que você fez para o pastor Paulo. Mas todo arrogante é ingrato. Isso aí é certeza. É certeza. É igual aquela questão da palavra tem poder, né? Tem aquela teoria que diz que a palavra tem poder. Olha, se você acordar todo dia de manhã e olhar para o espelho e falar, eu sou um vencedor, isso não vai mudar nada na sua vida. Agora, se você acorda de manhã e fala, não, eu sou um perdedor mesmo, um derrotado, só derrota, isso aí vai influenciar na sua vida. Então, eu acredito até que possa ter pessoas humildes que não sejam gratas, né? Pode até ter, eu acho que é difícil, mas pode ter. Agora, todo soberbo, arrogante, porque um perfil não encaixa com o outro, né? Então, todo cara que é arrogante, soberbo, ele é ingrato. Ele é ingrato com tudo, porque ele se acha autossuficiente. Ele vai agradecer a quem? Né? Ele vai ser grato a quem? Ele é o Deus do mundo. Ele é o Deus. Aquele ser humano com espírito de gato, sabe? Porque o cachorro, você chega pro cachorro e dá comida, ele pensa assim,
esse meu dono deve ser um Deus, porque ele é muito bom. O gato, você dá comida para ele, ele fala assim, não, eu devo ser um Deus, porque esse cara é muito bom para mim. É o ser humano com espírito de gato. Quer dizer que o gato é o oposto do cachorro. É o oposto. Então, assim, geralmente você pode perceber que é verdade. quando você vê alguém nesse sentido é verdade. Mas quando você vê alguém maltratando um garçom, um atendente de supermercado, né, que acha que a pessoa está ali e é obrigado a atender ela, não é obrigado. Porque está recebendo para isso. A pessoa, ela recebe do mercado, ela não recebe de você, né? Ela recebe do mercado para ser um atendente. Então, lógico que tem atendentes que são mal educados também e chato, atende com má vontade. Eu penso que é a pessoa que está trabalhando naquilo que não gosta, né? Não gosta de ter contato com pessoas, então não deveria trabalhar naquilo, né? Mas assim, eu sempre agradeço, cara. Sempre que a pessoa faz alguma coisa, mesmo que está servindo ali porque está recebendo, quando a pessoa me atende bem, eu acho que eu devo. É uma obrigação minha. É a atitude mais correta. É, o mais correto, né? Quando a pessoa te faz uma gentileza no trânsito, por exemplo, não é muito comum aqui em Dourados, né, acontecer isso, mas acontece. Às vezes você tá ali numa situação esperando para ultrapassar, o cara te dá a vez. Esperando para atravessar uma preferencial, o cara te dá a vez. Às vezes o cara tá na vez ali, legalmente ele estaria na vez, mas aí você agradece ali, dá um joia pro cara, faz um sinal, agradece. Eu acho que isso aí é o mínimo, né? É o mínimo que o ser humano tem que fazer, né? Eu creio que a parte da humildade foi bem isso como o Anderson disse. Quando você é uma pessoa arrogante, quando você é uma pessoa orgulhosa, é impossível você colocar a arrogância e o orgulho juntos com a gratidão. Sim. Porque isso faz com que você pense que tudo e todos devem fazer tudo por você. Então, se ele deve fazer alguma coisa por você, você não precisa agradecer ele por nada. Entende? Agora, o que mais me causa, assim, uma certa preocupação é o fato da gente estar vivendo hoje esse sentimento de orgulho, de arrogância no nosso relacionamento com Deus. Porque a gente começa a achar que Deus, ele precisa de alguma maneira nos abençoar. E aí a gente vai voltar lá naquela área que nós falamos no podcast da semana passada, a respeito, por exemplo, da teologia da prosperidade. Porque, cara, essa semana, 2, 3 semanas atrás, eu ouvi um camarada aí dizendo que Deus, ele tinha obrigação de te abençoar. Isso é arrogância. Ele disse assim, você não se preocupe, Deus tem a obrigação de te abençoar. No caso, o que está acontecendo hoje é que está invertendo o princípio bíblico, está invertendo os valores, que quem tem que servir é Deus, ao invés de nós servir a Deus. Então, Deus é o servo e nós somos os senhores. Está acontecendo isso. Exatamente. Eu confesso que eu não sabia se eu dava risada, se eu ia lá levantar e confrontava o cara, se eu deixava ele terminar a pregação e no final eu chamava ele para conversar e corrigir ele. Ou você orava pela vida dele. Ou se eu dizia, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. Sobre a humildade e a arrogância, realmente o arrogante é difícil ele ser grato. O humilde, biblicamente, a humildade é ter conceito equilibrado de si, reconhecendo que quem merece honra e glória não é você, mas Deus. Por exemplo, Lucas 17, versículo 11 ao 19, Jesus aqui, ele cura 10 leprosos. Isso. Entende? Os 10 leprosos, e Jesus chega perto dele e fala assim para eles, olha, Jesus não está dando uma direção errada, ele diz, olha, agora vai e mostre para o sumo sacerdote para você andar livre, porque ele precisava ser taxado, e eles tinham uma lista escrita dos leprosos, então precisava limpar o nome dele, pregar e dizer, olha, esse aqui foi limpo, foi curado por Deus, aí dá a sua oferta. Só que no meio do caminho, um voltou e agradeceu a Deus. Então ele reconheceu agradeceu a Jesus. Ele reconheceu o que aconteceu. Ele veio e deu glória a Deus, prostrou o rosto aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Jesus até diz, este era samaritano, porque Jesus estava trabalhando um ponto ali no coração dos judeus, ele mostrando alguns contextos que ele queria realmente trabalhar. Por quê? Porque o judeu estava vivendo uma religião.
vivendo uma gratidão religiosa, não algo intrínseco do reino de Deus dentro de si. Então Jesus vê aquele homem e reconhece a humildade dele de se prostrar e a humildade dele de reconhecer que Deus fez algo por ele e agradecendo a Deus por o que aconteceu. Então a gratidão, quando você estuda, ela não é uma prática agora, ok, eu estou na igreja, eu aprendi a gratidão, eu sei o que fazer. Não, é algo que vai dentro de nós, um fruto dentro de nós, no reino de Deus, que a gente começa a praticar de uma maneira, entende? Não porque é religião, mas é porque é algo que nós vemos que é bom ser grato, é doce, traz um ambiente diferente. Ela traz satisfação, né, pastor Marcos? Entendeu? Porque até no momento mais difícil da sua vida, quando você é grato a Deus, eu digo por experiência própria, por situações que eu já passei, talvez vocês possam dizer o mesmo, mas por situações que a gente já passou, a gente agradece a Deus e aquilo parece que preenche aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento ruim que está dentro de nós. De frustração, às vezes, né? De frustração. Porque às vezes você está querendo algo, que aconteça algo na sua vida e você não recebe aquilo, e aí você sendo grato, aí preenche, tira, você se sente até mais aliviado, você se sente mais leve. Ações de graças sempre foram assim, algo que parece que me aproxima de Deus. Sim. Sempre. E eu não digo assim que me aproxima de Deus no sentido de que eu estou afastado, eu estou distante. É que nos momentos de maior dificuldade, naqueles momentos que, como eu sempre digo, talvez não aconteça com nenhum de vocês, só comigo, mas sabe quando a gente ora e parece que só a gente escuta, nada nem ninguém está ouvindo, muito menos Deus? É impressionante. Eu tiro um tempo na minha oração apenas para agradecer a Deus. É como se Ele trouxesse à minha memória tudo aquilo que Ele já fez por mim, tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, na minha família, tudo aquilo que Ele já trabalhou e que talvez eu esteja esquecendo, mas na verdade são coisas que eu tenho motivos de sobra para agradecer a Ele. E as ações de graça sempre foram coisas assim muito essenciais para a vida de muitas pessoas, né? A ação de graça, ela faz nos olhar para Deus. Se você estuda sobre isso e se você vê exemplos, você percebe isso tanto na vida de homens de Deus, de mulheres de Deus, como a vida dos homens da Bíblia e também dos homens de Deus. Então, quem estuda um pouco e conhece um pouco da cultura cristã, estuda a história da igreja, estuda a palavra de Deus, a gente vai ver que no decorrer da história da igreja, Deus ele levantou vários homens, várias mulheres que foram usados por Ele para divulgar o Evangelho, para alcançar vidas, para ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu estava pensando sobre, como o pastor Lucas estava falando aqui, de ações de graça, de atitude de ações de graça. Me veio à mente, eu estava lembrando de um grande evangelista do século XIX, chamado George Miller. Ele foi um evangelista, missionário inglês, e diz que ele era notável por causa da sua fé e porque ele presenciava constantemente a providência de Deus, e ele foi um homem que trabalhou muito na causa do Evangelho de Cristo, no reino de Deus, e ele foi usado por Deus para levantar vários orfanatos. Ele construiu vários orfanatos onde ele recebia doações, ele recebia roupas, ele recebia comida. Sim. E passava para as crianças isso, e ajudava aquelas crianças, e ele vivia de doações, e ele cuidava, em certa ocasião, ele cuidava de um orfanato com 300 crianças, e uma manhã ele levantou, e ele olhou para a despensa, ele olhou para a cozinha do orfanato, não tinha nada para as crianças comer, não tinha leite, não tinha pão, e ele ficou assim, como ele era um homem de Deus mesmo, usado, homem de oração, que ele vivia orando ao Senhor,
ele reuniu as crianças, aquelas 300 crianças, e ele sentou as crianças na mesa, ao redor da mesa, e falou: nós vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele está nos dando, que Ele está colocando na nossa mesa. Mas não tinha nada na mesa. E ele orou agradecendo a Deus. E quando ele terminou a oração, o que aconteceu? Alguém bateu na porta dele, naquele momento que ele acabou de orar, e trouxe ali pão para alimentar aquelas crianças. Mais de 300 crianças. Mais de 300 crianças. A pessoa passou a noite toda incomodada, que tinha que fazer alguma coisa, e Deus indicou a ela, mostrou para ela aquele orfanato de Jorge Miller, e ela levou aquele alimento lá, e foi o café da manhã daquelas crianças. Se ele não fosse um homem grato a Deus, será que Deus iria abençoar? Será que Deus iria usar ele? Então, quando nós somos gratos a Deus, mesmo não vendo nada que nos faça ser grato a Deus, ele nos abençoa e Ele supre as nossas necessidades. Sim. Isso eu posso dizer que eu vivi isso na prática também, né? Eu lembro, como eu já disse aqui, já disse para vocês, de quando a minha esposa estava doente, eu cheguei a um ponto de orar e dizer para Deus que eu não sabia mais nem o que orar. E Deus me respondeu audivelmente dizendo: você tem só que agradecer pela cura dela. Agradeça, mesmo ela está lá no hospital, ela está na cama do hospital, ela estava assim, talvez dos piores dias da doença que estava atacando a vida dela, e Deus disse: só agradeça pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já foi para isso. E a partir do momento que nós começamos a orar só agradecendo, foi quando Deus começou a mover e curou a minha esposa, graças a Deus. Gratidão é confiar. Gratidão é confiar em Deus, e quando você é grato a Ele, que nem o pastor falando, o George Miller, ele começou com poucas crianças, mas ele sustentou mais de 10 mil crianças, e no final da sua vida foi mais de 100 mil crianças na Inglaterra, ali naquela região, cuidar de crianças. Então a gratidão, ela te liga a confiar que Deus é soberano. O cristão, ele é grato porque ele confia no seu Deus. Está ligado diretamente à fé. Ligado à fé. Então, quando você acredita que Deus vai cuidar de você, você é grato a isso, e você sabe que Ele vai cuidar. Que não, o pastor Lucas falando, meu irmão, você falando isso sim é muito importante. Por quê? Porque Deus, Ele trouxe a você a ser grato no momento em que você estava passando essas necessidades, esse grande problema, entende, na sua família, e aí você começa a ser grato, você descansa em Deus, e Deus cuida de você. Com cuida certeza. das coisas. Eu, escutando vocês falar aqui, eu estou lembrando de uma situação que ocorreu comigo em 2015. O ano 2015 foi um ano um pouco complicado, porque eu perdi meus pais com 90 dias de diferença um do outro. Perdi meu pai em setembro e minha mãe em dezembro. E durante a minha infância toda, sabe, o pavor que eu tinha de saber que um dia meus pais iam falecer. Eu tinha um medo terrível disso. Sempre que eu via alguém que perdia pai ou mãe, eu me colocava no lugar da pessoa e ficava imaginando quando esse dia chegasse na minha vida. Eu achava que eu não ia conseguir passar por isso, né? E Deus foi tão maravilhoso que, primeiro, Ele me preparou. Lógico que eu não sabia que eu ia perder meus pais naquele ano, mas eu estava preparado para isso, porque o Senhor já vinha há tempos me moldando para reagir bem. Porque o ser humano, na verdade, pastores, o ser humano não foi criado para lidar com a morte, né? O ser humano foi criado para viver para sempre. Então a morte é uma situação muito complicada de você lidar com isso. O ser humano nenhum está pronto para isso. Mas o Espírito Santo de Deus me preparou. Primeiro, Deus me dá o presente do meu filho Asaf nascer naquele mesmo ano. Então me deu aquela alegria naquele ano. E o meu pai, a morte do meu pai me pegou de surpresa, porque esconderam de mim a real situação de saúde dele. E como morava em Rondônia e eu lá no Paraná, não tinha. Minha mãe sempre falava: não, ele tá bom, ele tá melhorando e tal. A minha mãe não, a minha mãe eu vi ela dias antes dela falecer. Eu saí de Rondônia na sexta-feira, cheguei no domingo no Paraná. Quando fui na segunda de manhã, falei com a minha mãe no domingo à noite, que tinha chegado em casa. Na segunda de manhã ela passou mal, na quarta ela faleceu. Então eu vi ela antes. Só que quando eu cheguei lá, que eu vi ela, Deus falou já para mim que ia levar. Então Ele me preparou. Então outro motivo para agradecer a Deus.
né? Até no momento que ela estava no hospital, tentando fazer voltar, eu já sabia que eu não ia voltar. Minha irmã me perguntou, minha irmã também é cristã, ela me perguntou: você acha que Deus vai trazer ela de volta? Eu falei: não vai trazer. Nós temos que louvar a Deus, porque Deus está levando ela salva. Sim. Né? O meu pai, se eu fosse contar a história de vida do meu pai aqui, levaria uns 10 podcasts. Mas o meu pai, o que Deus fez na vida dele, poderia ter levado ele no outro dia, no dia seguinte do batismo, ter levado ele, que era o motivo de agradecer pelo fato de ter salvo ele, né? Então, assim, Deus nos prepara para passar situações difíceis. E assim, até a gente falando aqui, humilde, o soberbo, se ele é grato, se ele não é, o ingrato e tal. Eu penso o seguinte: o ser humano é ingrato. O ser humano sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue ser grato. Nem com outro ser humano, nem com Deus. Né? Tudo que tem de bom em nós é o Espírito Santo que gera. Porque Jesus falou que o que vem de dentro do ser humano é isso aqui, ó, é um homicídio. Uma fonte só. É ruim a fonte. Não é que o ser humano foi criado daquele jeito, ele foi contaminado, né? O coronavírus do século pré-adâmico lá foi o pecado, né? O Satanás já tinha caído, né? E ele foi e conseguiu infectar o ser humano com isso. Então, assim, a partir daquela contaminação ali, figurando, todo ser humano já nasceu daquele jeito lá, né? com aquela genética modificada, com pecado dentro dele e já condenado à morte, né? A gente pode ver que mesmo no início a gente tinha ali os dois irmãos, né? O Caim e o Abel. Um era grato a Deus, o outro não era. Verdade. Porque se ele fosse grato a Deus, ele não tinha se importado de Deus ter recebido o sacrifício do irmão e não dele, a oferta, né? Ele teria ficado grato a Deus por ter aceitado a oferta do irmão. Ele teria, glória a Deus, recebeu a sua, vamos ficar felizes aqui, né? Eu sempre falo, é difícil, é muito mais difícil o ser humano rir com os que... Chorar com os que choram é fácil. O cara tá ali passando uma situação difícil, você vai... é fácil. Agora, rir com os que riem, sorrir com os que sorriem é mais difícil. Porque o ser humano, ele é assim. Ele vê alguém, o ser humano, ele é mal dentro de si. Ele vê alguém prosperando, conseguindo alguma coisa, ele já tem aquela semente dentro dele. Aquela semente do Caim, lá já está dentro dele. Poderia ser comigo. Se for, a gente não questiona muito as autoridades políticas, o presidente, governador. Se a gente faz isso é porque a gente acredita. Se fosse eu faria melhor. Se eu fosse o cara lá no lugar, eu faria melhor, porque aqui eu poderia estar fazendo isso. Então, se a gente estivesse lá, a gente não conseguiria fazer, né? Então o ser humano é ingrato. Por natureza ele é ingrato. É por isso que a gente precisa estar sempre alimentado pelo Espírito Santo e alimentado pela palavra de Deus. Você vê o livro de Salmos, ele é recheado de gratidão. E o termo hebraico, as palavras toda e yoda, são encontradas 60 vezes no Velho Testamento, todos com sentidos de gratidão. Ou seja, Deus ele trabalha de uma maneira pedagógica, de ensino na vida dos israelitas, e aí o Novo Testamento não foge ao padrão, que é o que? É trabalhar de uma maneira que o ensinamento ele realmente desça ao nosso coração, ele realmente desça a nossa mente e se torne natural em ser grato. Entende? Se você for ler vários textos da Bíblia, Salmos, Hebreus, Efésios, todos eles falando de gratidão. O próprio Cristo levantando os olhos e agradecendo a Deus, tipo assim, o Filho de Deus levantando os olhos para cima e dizendo: Pai, te dou graça. Caraca, tipo assim, você fica assim: oh, eu tenho que ser desse jeito. O maior exemplo, ele né? Não precisava. Entendeu? Ele precisava agradecer a Deus. Exatamente. Se ele era o próprio Deus. Eu preciso ser assim, eu preciso viver essa vida de gratidão, essa vida grata. Eu preciso aprender, eu preciso deixar o Espírito Santo atuar no meu coração. E cabe a nós que somos redimidos, alcançados pela graça de Deus, sempre render a Ele graças, sempre ser grato a Ele. Ele morreu na cruz por nossos pecados, nos substituiu numa condenação. Ele não precisava fazer isso, nos amou primeiro.
Ele trouxe para nós, o Pai, Ele ofertou para nós algo que a gente não conseguiremos retribuir, que é a salvação. E isso faz com que sejamos gratos. É interessante isso que o pastor Marcos diz. Até lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai falar alguns subtítulos aí da Bíblia, diz como manter a presença do Espírito Santo. E entre eles ali Paulo faz como se fosse uma listinha, né? Ele vai falar para você tomar cuidado com os irmãos, admoestar uns aos outros. Ele vai dizer para você tomar cuidado em ninguém retribuir o mal com o mal. Ele vai dizer para você orar sempre, não tratar, até as profecias, não tratar com desrespeito as profecias que são entregues. Desprezar, né? Não desprezar, examinar todas as evidências dessas profecias, afastar-vos de toda forma de mal. Só que em um desses versículos, versículo 18, Paulo diz assim, dai graças a Deus em qualquer circunstância, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus para convosco. Essa tradução é interessante, essa tradução aí que você está lendo. Porque quando a gente começa a entender que a gente precisa dar graças a Deus em qualquer circunstância, você vai agradecer a Deus em qualquer circunstância. Seja como o evangelista Anderson disse lá, sabendo que a mãe dele estava no leito de morte e tendo a certeza que ela não voltaria, seja numa situação, por exemplo, que o pastor Marcos tenha passado, o pastor Paulo ou eu tenha passado, seja nessa situação com a minha esposa, que eu cheguei a pensar também que Deus fosse levar ela, já estava na hora dela, independente da circunstância, da situação, a gratidão, ela precisa sempre estar presente em nosso coração. E Paulo, quando Paulo lhe diz isso, a gente não deve esquecer de que Paulo foi o mesmo que escreveu lá em Romanos 12 que nós devemos oferecer um culto racional a Deus. Ou seja, a gente sabe o que a gente está fazendo. Exatamente, sobre gratidão é isso aí, você está alimentando isso. Isso. Você sabe o que você está fazendo, você não está sendo grato a Deus apenas, eu tenho que ser grato, sei lá porque, o jeito de orar. Nós podemos ir mais além, a gente pode dizer que, podemos acrescentar que gratidão não está lá, não está especificamente lá em Gálatas capítulo 5 como fruto do Espírito, mas nós podemos dizer que também que gratidão tem que ser uma característica marcante na vida do cristão. Tem que ter o cristão verdadeiro que conhece a palavra, que conhece a Cristo, que sabe, que nem o evangelista Anderson falou, que conhece a palavra, sabe de onde Deus o tirou, a vida que ele levava antes, a transformação. Tem que ter isso na sua vida como uma característica marcante, a gratidão. Exatamente. E gratidão em qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Amém. Então em Hebreus 12 e 28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ou seja, sejamos agradecidos, estamos vivendo a graça, estamos vivendo a salvação, estamos sendo libertos de tudo de toda a condenação que teríamos. Salmo 107 diz: deem graça, Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então, se você for falar nos textos assim, eu acredito que chega um momento na vida do cristão que ele tem que pegar os textos bíblicos daquilo que ele tem mais falha. Se ele é ingrato, pega os textos de gratidão e começa a reler, entende? Começa a reler. E aí também parte também dos pais ensinarem os filhos, tanto ensinarmos os novos convertidos, como ensinarmos os nossos filhos em casa. Então, meu filho recebe alguma coisa, eu digo, seja grato, vai lá e agradece. Então, se agradeceu, na hora não agradeceu, eu ligo para a pessoa, na hora ele agradece, eu falo, posso te ligar de vídeo? A pessoa agradece assim, a pessoa fica assim, mas nem precisava, ele é uma criança. Eu acho que tanto uma criança como um adulto tem de reforçar isso. Eu pegando esse gancho aí, a mesma intensidade que eu ensino meus filhos a pedirem perdão, reconhecer os seus erros, eu tento ensinar ainda mais eles a serem gratos.
porque se cometer alguma coisa, se fizer alguma coisa de errado, eu já falo, vai lá, pede desculpa, pede perdão. Eu ensino eles a mudarem a atitude deles o mais rápido possível. Mas eu tento sempre ensinar eles a serem mais gratos. Esses dias atrás, o pastor Osni, que é um dos nossos pastores aqui, já participou de alguns podcasts com a gente, estava precisando de uma escada para a cama do Enzo lá. E aí o pastor Osni foi lá na serralheria, cortou uns pedaços de ferro, soldou e trouxe a escada para mim. Cheguei em casa, pintei a escada, coloquei na cama do Enzo. Eu falei, agora nós vamos gravar um vídeo, você vai agradecer ao pastor Osni, porque ele fez essa escadinha aí para você, cara. Glória a Deus. Aí ele falou assim, verdade, né, pai? Vamos gravar, pega a câmera aí. Então, prontamente ele já concordou e já quis agradecer ao pastor Osni pela escada, pelo presente. Então isso é muito importante, só para complementar o que o pastor Marcos disse. Então, isso é interessante, né? Que se a gente for olhar mesmo, a oração do Pai Nosso tem uma parte de agradecimento. O Senhor Jesus, quando fala sobre oração, ele fala sempre da importância de agradecer. Então, nós temos que ensinar isso e viver isso, realmente passar isso para frente. Verdade. E nós já estamos caminhando para o final de mais esse podcast. Falando em gratidão, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Mas agradecer também, Evangelista Anderson, muito obrigado por estar aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço, pastor Lucas. Sempre que me convidar, estou à disposição aí para participar. Agradeço aos pastores aqui, pastor Paulo, pastor Marcos também, por estarem contribuindo aí com o podcast Palavra do Reino, e agradeço a você que está nos ouvindo também. Muito obrigado e espero estar em breve aí falando de outros assuntos com os irmãos. O Anderson é nosso técnico de som, de áudio, cuida de toda a parte técnica aqui do nosso podcast. Ele é o cara que, mesmo quando ele não participa sentado aqui na mesa com a gente, compartilhando, ele está ali na mesa do lado, ouvindo tudo que a gente está falando, gravando tudo, depois ele edita tudo, deixa tudo prontinho para você poder ouvir aí em casa. Obrigado, Evangelista Anderson. Obrigado também, pastor Marcos. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de também estar com vocês sempre, e gratidão é algo que eu tive de aprender, eu tive de desenvolver, até mesmo os pequenos detalhes, entende? Assim, eu aprendi muito mais depois de casado, com a esposa, às vezes ela dando aquela correção, ajudando, né, crescer. Ela diz, agradece o rapaz do posto de gasolina, agradece a pessoa não sei de onde, porque não era um costume meu, entende? Então eu fui aprendendo e aí fui estudando, e eu digo uma coisa, Colossenses 3:17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amém. Então é muito forte. Então muito obrigado a você, muito obrigado pela audição que você está tendo para ouvir agora. Aí Deus abençoe, muito obrigado a todos aqui. Sou grato a Deus por tudo e um grande abraço, até a próxima. Pastor Paulo, muito obrigado, pastor. Pastor Lucas, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui falando sobre esse assunto muito importante, sobre gratidão, uma coisa que eu levo sempre comigo na minha vida. Sempre ensinei sobre gratidão e continuo sempre ensinando. Sei que isso é relevante na vida do cristão, que ser grato é o que Deus quer da gente, é o desejo do coração do Senhor para nós. E sendo grato, eu tenho certeza que Deus ele faz grandes coisas na nossa vida. Eu já passei por tantas situações, tantas coisas nessa minha vida cristã, desde quando eu me converti, e eu sei que se não fosse a gratidão, talvez eu não estaria aqui hoje. E louvo a Deus também pela sua vida, pela vida do evangelista Anderson, pela vida do pastor Marcos, e é tão bom poder contribuir. E fica aqui o meu desejo que nós possamos estar vivendo dessa maneira. E eu gostaria de, como eu gosto sempre de deixar um versículo no final,
Eu vou deixar, o pastor Marcos falou Colossenses 3,17 e eu vou falar Colossenses 3,15, que diz assim para nós que conhecemos a palavra: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha como é que ele termina: e sejam agradecidos. Que a gratidão seja sempre constante na nossa vida. Glória a Deus. Acho que a gratidão é um dos melhores sentimentos que nós podemos ter para com Deus. E que no nome de Jesus a gente possa ter sempre isso bem guardado, bem certinho dentro de nós, né? E eu agradeço mais uma vez a Deus pela vida de cada um dos pastores, do evangelista Anderson. Aprendo muito com vocês sempre. Que a gente possa ainda gravar muitos e muitos podcasts juntos. E agradeço a você que tem nos acompanhado até aqui. Você que sempre tem disposto do seu tempo, tirado um tempinho aí para nos acompanhar. Alguns podcasts um pouco mais de tempo, outros um pouco menos. Mas é sempre muito importante para nós também saber que você tem ouvido, que você tem compartilhado, que você tem curtido esse podcast Palavras do Reino. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.